E gravando. Olá, meus irmãos, meus amigos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e sublime Salvador eterno. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, gravando a palavra de Deus, anunciando as verdades bíblicas do Evangelho Santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sou Noemias Monteiro de Barros, tenho 63, vou fazer agora, no mês de junho, 63 anos. Cristão desde a infância, desde a minha infância, nascido e criado na igreja. Nunca aprendi a fumar, beber ou dançar, apesar de até ter tentado, mas não consegui aprender. Mas graças a Deus, porque graças a Deus o mundo não me satisfez, o mundo não satisfaz a alma daquele que ama a Deus. E o Senhor o escolheu por seu. Vamos falar hoje sobre Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si. E purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Mais um povo especial, zeloso e de boas obras ainda tem que remir de toda iniquidade. Um povo especial, zeloso e de boas obras ainda tem que ser purificado. Sim, ainda tem que ser purificado. Porque o Senhor veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar aqueles que não são felizes para serem felizes. Porque aquele que é feliz no mundo praticando o pecado, a desobediência, aquele que é feliz no mundo praticando toda a iniquidade, toda a impureza, então esse não é de Deus, esse não é, o Senhor não veio chamar ele. Ele não é pecador, ele não é pecador. O Senhor Deus veio chamar aquele que é pecador. É aquele que é pecador. Mas agora você vai dizer, mas quem não é pecador? Jesus Cristo mesmo falou. Em João 8,32. O Senhor Jesus disse: qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Aí eu pergunto, quem não comete pecado? Quem não comete pecado? Todos pecam. Mas ali Jesus mostrou que tem uma classe de pessoas que não pecam. Por isso ele disse, quem comete pecado, porque Jesus não ia falar o óbvio. O Senhor Jesus não ia falar aquilo que Jesus não ia falar aquilo que seria claro, né? Jesus não ia falar aquilo, uma coisa que estava na cara, para todo mundo saber, né? Quando se diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não está falando daqueles, que... Desculpa aí, pessoal, aqui houve uma mistura aqui. Vamos continuar.
Quando Jesus estava falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele não estava falando dos filhos do diabo, dos filhos da perdição. Porque no mesmo capítulo de João 8:32, ele falou do servo do pecado e do filho do pecado. No verso 35, ele soltou essa pérola. Essa pérola que eu considero um dos mistérios do reino do céu. Quando ele disse: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Porque ele disse que aquele que comete pecado se tornaria servo do pecado. Então, se o servo do pecado não ia ficar para sempre, mas o filho do pecado, e sim, esse iria ficar para sempre. Se você ler ali do verso 32 até o 36, você vai ver que o assunto principal ali era o pecado. O tema ali do assunto é o pecado. Então quando Jesus soltou a pérola, o mistério, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus estava falando da casa do pecado, porque qualquer que comete pecado se torna servo do pecado. Qualquer que peca, sendo ele, se ele não é filho do pecado, se ele peca, então ficou óbvio que a partir de então ele se tornou escravo, ele se tornou servo. Em outra tradução fala escravo do pecado. Então, se a pessoa está escravizada pelo pecado, então precisa de um libertador. Todo escravo só é livre quando aparece o libertador. Então, quando apareceu o libertador, Jesus, para nos libertar, ele teve que se entregar a si mesmo. Ele teve que se entregar a si mesmo para nos purificar de todo pecado, para nos libertar, de certa forma que olha aqui, para nos remir de toda iniquidade. Então ele teve que se entregar a si mesmo, para que nós pudéssemos ser limpos de toda iniquidade, para que não fôssemos mais escravos, porque o que liberta o homem é a ação de Jesus Cristo no Calvário. E o homem só consegue se libertar do pecado quando ele recebe essa purificação, essa remissão dos pecados, através do sacrifício de Cristo. Uma vez liberto, ele não deve mais voltar ao pecado, porque se ele volta ao pecado, ele volta a ser escravizado novamente. A graça sai, ele perde a graça e vai novamente continuar no pecado. Então, por isso Jesus diz: qualquer que comete pecado se torna, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Já passa a ser servo do pecado. Então,
Mas aquele que é servo, no verso 35, mostra que aquele que é servo não vai ficar para sempre na casa do pecado, mas o filho vai ficar para sempre. Então, Jesus nos chamou para ser livre. Nos chamou para ser livre. E sendo livre, nós não devemos mais voltar ao pecado, porque o pecado escraviza, o pecado tira a paz do homem, o pecado leva a pessoa a ficar perturbado, o pecado faz com que a pessoa fica sem equilíbrio, e essa pessoa não vai ter paz para poder viver sem a libertação em Cristo, porque ele não é filho do pecado, ele está sendo escravizado. O escravo não tem paz, o escravo não tem domínio próprio, o escravo não determina a si mesmo o que quer e o que não quer, o que pode e o que não pode. O escravo, ele fica levado, ele vai sendo levado a cometer as coisas horríveis que o mal quer que ele cometa. Então, muitas vezes, o irmão que está escravizado pelo pecado, essa pessoa não está às vezes nem na igreja, está desviado, mas aonde ele está, o pecado vai levando ele a cometer mais e mais e mais pecado, porque está escrito que um abismo chama outro abismo, e então não pode deitar um remédio novo num pano velho, porque aí vai tornar maior a ruptura, vai tornar maior o buraco. Então, Jesus veio para dar vida e vida com abundância, o qual se entregou a si mesmo para resgatar para si, para purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. E eu quero te dizer que você é uma pessoa especial, você é uma pessoa zelosa, mas muitas vezes o pecado tem te dominado, muitas vezes o mal tem te dominado, e você está sendo escravizado pelo mal, escravizado pelo pecado, mas Jesus veio para te resgatar, porque você é especial para Deus, aleluia. Você não é um filho do pecado, você não é um filho da perdição, você não é um filho, aleluia, você não faz parte da casa do pecado, se você tem sido um escravo até agora, então glorifica ao Senhor, porque a sua libertação está chegando, ou já chegou. Basta você conhecer a verdade. No verso 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente pega este verso e aplica em muitas partes da vida, mas esta é a verdade que Jesus quer que você conheça. Você conhecendo a verdade, sabendo que o pecado te dominou, que o pecado te escravizou, você conhecendo a verdade, sabendo que você é especial, que você é filho de Deus, então o pecado que te dominou até agora, fique sabendo que ele pode ser repreendido agora. Vai depender de você, da sua atitude, vai depender de você saber tomar consciência de que você é filho de Deus, de que você é uma pessoa especial para Deus, mas está escravizado pelo pecado. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para te libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a primeira verdade que tenho a transmitir para vocês, um dos primeiros grandes mistérios das Escrituras Sagradas. Esse é um dos primeiros grandes mistérios que tem na palavra de Deus, que eu estou te transmitindo. Então agora você creia e
Tome posição, viu? Tome posição, porque você é uma pessoa especial, mas está vivendo de acordo com pessoas, com a escória desta vida. Você é uma pessoa especial e Deus veio te buscar, mas você está vivendo errado, está assistindo novela, está vendo essas porcarias desse mundo, então está participando das porcarias desse mundo. Você não é feliz, mas você quando você ouvir a verdade da palavra de Deus, você vai ser feliz de fato e de verdade, porque disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa é a verdade que eu quero que você conheça, para que você seja liberto e seja feliz, porque o Senhor Jesus te ama e você faz parte de um povo especial, zeloso de boas obras, e que muitas vezes não consegue ser feliz se não for junto com o seu verdadeiro Pai, na sua verdadeira posição de pessoa especial, zeloso e de boas obras. Toma posição, ocupa o seu lugar de um homem especial, de uma mulher especial, de um jovem especial, de uma criança, de um adolescente especial. Fique tranquilo, tome sua posição, porque você é especial, mas você só vai ser feliz se você andar na verdade, andar no conhecimento da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e honrando a tua palavra, sendo uma pessoa de caráter, obediente a pais e mães, sendo temente a Deus, desviando-se do mal. Então você vai ser feliz, porque você não faz parte dos filhos da perdição. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos em frente.